Fala galera, bem-vindos ao RPG Planet. Eu sou o André, eu cuido desse quadro aqui no RPG Planet para ajudar a galera que gosta de fazer miniaturas, cenários para os seus jogos de RPG. Hoje a gente vai fazer uma coisa bem massa, que é um ferreiro. Aqui está o ferreiro que a gente vai aprender a fazer. Bem legal, e ele inclusive acende o foguinho ali dentro. Olha que massa, gente. E aí, vai ser bem legal. Vamos fazer um negócio divertido. Obviamente vai dar um trabalhinho, mas dá pra fazer com materiais simples, coisas que a gente consegue aí numa boa. Então, se você tá afim de fazer um ferreiro bacana, pega aí seu estilete, pega sua régua, pega seu pincel e vamos nessa. Cada pessoa pode fazer esse projeto de um jeito diferente. Eu comecei pensando na planta baixa do ferreiro. Então eu peguei um pedaço de papelão e comecei a desenhar usando uma miniatura de uma feiticeira que eu tinha aqui para pensar nas proporções. A minha ideia era fazer a casa do ferreiro com o lugar de trabalho dele do lado. A parede da frente da casa eu fiz com 10,5 centímetros, deixando 4 centímetros para o lado esquerdo, onde eu vou colocar uma janela, uma porta de 3 centímetros, com mais 1 centímetro de cada lado, para poder fazer uma moldura, e mais uma paredinha de 1,5 centímetros do lado direito. A profundidade da casa eu coloquei 20,5 centímetros. Para a área de trabalho, deixei desalinhado com a parede de trás da casa, porque eu achei que ficaria mais legal. E aí está uma regra que eu sempre sigo. Faria mais sentido arquitetônico ele fazer as paredes da casa alinhadas? Talvez. Mas o que fica mais legal? Se eu achar que fica mais legal desalinhar, vai ficar desalinhado. Bom, no local de trabalho, eu queria fazer uma forja. E para isso comprei velinhas de LED. É bem baratinho e dá para usar para bastante coisa. Eu marquei mais ou menos onde eu queria que ficasse a forja, talvez uma mesa de trabalho do lado, e fui meio recortando o papelão para ficar mais fácil de ver como é que ficaria. Bom, nessa hora eu olhei para como é que estava ficando e aí acabei decidindo que estava profundo demais. Aí cortei um pouco e deixei a profundidade com 18,7 centímetros. E também marquei um piso elevado que ficaria na frente da porta com uma escadinha de pedra para subir. Recortei tudo para ver como é que ia ficar. A área de trabalho eu fiz com 11,3 centímetros de largura e uma área coberta de 5,5 centímetros de profundidade. Bom, hora de fazer as paredes da casa. Peguei outro pedaço de papelão, esse mais grosso, né, para dar mais sustentação, e cortei as paredes seguindo o tamanho que eu tinha traçado na planta baixa. Eu fiz as paredes com 7 centímetros de altura. A parte mais alta do telhado chega a 13,5 centímetros de altura. Eu marquei então onde é que ficaria a porta e as janelas. Nas paredes laterais eu dividi a parede em 3, centralizei a janela no último terço. Mas você pode fazer do jeito que você achar mais legal. Bom, depois é só marcar e recortar o papelão com estilete de precisão. Com tudo recortado, eu colei as paredes com cola quente e cortei 2 triângulos de papelão com um dos ângulos de 90 graus para fazer um reforço e deixar as paredes bem retinhas. Colei elas também com cola quente. Para fazer a base da casa, peguei um pedaço de isopor XPS mais grosso que eu tinha aqui, com 2 centímetros de espessura, e cortei seguindo o desenho da planta baixa. Mas eu acabei diminuindo um pouco, mais ou menos 1,5 centímetro de cada lado, para que a base ficasse um pouco menor do que as paredes. Mas André, eu não tenho XPS de 2 centímetros aqui, o que eu faço? Calma, gente, fique tranquilo. Você pode fazer de 2 jeitos. Colar várias bandejinhas de isopor ou XPS mais fino que você tiver, ou fazer de papelão. Eu só usei esse porque eu tinha aqui e era mais fácil. Mas se você fizer um quadrado de papelão ali, é só você depois colar os tijolinhos, vai dar tudo certo também, beleza? Bom, depois de cortar a base, eu peguei uma bandeja de isopor XPS, aquelas que vêm com frutas, legumes de supermercado e tal, tirei as laterais dela, porque são curvas, e colei as paredes com cola quente. Aí eu dei uma reforçada de cola quente pelo lado de dentro e depois cortei o excesso. Eu sempre prefiro cortar o excesso depois para não ter erro de ficar com um pedacinho faltando em algum lugar. Aí eu marquei no chão onde ficaria a base que eu tinha cortado e colei ela na casa. Para a oficina de trabalho, que ia ficar do lado de fora da casa, peguei outro pedaço de papelão, garanti que o corte estava num ângulo reto. Para isso, o esquadro sempre ajuda. Aí marquei a altura total da casa.
cortei um pedaço para encaixar direitinho e colei com cola quente. Usando a planta baixa, eu medi a parede lateral e usei o desenho da parede da frente para marcar o ângulo do telhado. Aí foi só mais cola quente e pronto. Com as paredes já no lugar, eu peguei a planta que eu tinha feito, marquei onde ficaria o piso externo da casa e aí recortei ele para usar de molde. Aí peguei o molde, cortei igual em um pedaço de isopor XPS de meio centímetro de espessura, que pode ser bandejinha ou qualquer outro pedaço que você tenha aí. Mais uma vez, se você não tiver um de meio centímetro ou se quiser fazer um pouco mais grosso também, é só pegar outros mais fininhos, colar eles e fazer um pouco mais grosso. Agora é só colar o piso no lugar, certo? Errado. Segura a onda aí. Primeiro, a gente vai fazer o desenho do piso. É bem mais fácil fazer o desenho do piso antes de colar ele no lugar do que depois. Vai por mim. Bom, para fazer isso, eu peguei uma caneta e fui desenhando as pedras de tamanhos variados por aí. Aqui dá para você fazer o jeito que você quiser. Solta a criatividade, se quiser pesquisa pisos medievais na internet, vê algum que você acha divertido, algum que você acha legal e manda ver. Mas o importante é fazer forçando bem a caneta para ela cavar um sulco realmente no isopor. Se for fazer nesse estilo que eu fiz, é legal variar bastante o formato das pedras para ficar mais real. Depois de fazer o desenho todo, vai dar um trabalhinho fazer isso aí, mas você pega uma pedra bem irregular. Pode ser qualquer pedra do seu jardim aí, né? É bom dar uma lavadinha nela antes para não ficar soltando terra, mas é legal uma bem irregular, nada de pedra lisinha. Aí você amassa a superfície e as laterais que vão ser visíveis no seu isopor. Eu tinha esquecido de continuar o desenho das pedras nas laterais e acabei fazendo isso aqui antes de colocar a textura com pedra. Depois de amassar tudo com a pedra, minha dica é passar uma caneta de novo por todos os riscos que você fez para dar uma reforçada no desenho das pedras, porque às vezes, depois de amassar, o desenho acaba se perdendo um pouco. Agora sim é hora de colar o piso nas paredes. Dessa vez eu usei cola branca, porque eu fiquei com medo de ficar meio torto e a cola acabar esfriando, a cola quente, né, se eu usasse, acabar esfriando antes de eu posicionar o piso direitinho. Mas para não sair do lugar, coloquei alguns alfinetes ali e boa, só esperar secar. Enquanto secava, eu peguei um pedaço de XPS e cortei o piso da frente da casa, deixando uma sobrinha para ficar mais legal. Aí eu fui fazer a escada e achei que o pedaço que estava lá não tinha um tamanho legal. Qual a solução? Bom, eu cortei ele fora e fiz um novo. E aí, gente, não tenham dó de arrancar um pedaço de algo que você já fez para deixar do jeito que você queria. Isso que é bom do isopor. Corta, faz de novo e tá tudo de boa. Bom, para fazer escada, eu cortei um pedaço de 1,5 cm, um de 3 cm, um de 4,5 cm e um de 6 cm. Aí texturizei eles com a pedra do mesmo jeito e colei um em cima do outro. Para dar um acabamento legal, eu cortei um pouco da lateral, deixando a pedra de cima do degrau mais larga. Dá um efeito interessante. Colei isso tudo no lugar com cola quente e aproveitei para dar uma reforçada na junção das paredes com o piso. Mas bem de leve, porque se ficar muita cola quente aqui, vai ficar complicado colar os tijolos depois. Para as madeiras, comecei com as vigas mais grossas. Eu cortei uma placa de isopor XPS que eu tinha aqui, fazendo tiras de 1 cm por 1 cm. Aí eu passei uma agulha fazendo vários riscos no sentido do comprimento para fazer a textura de madeira. Depois, com um palito de madeira, com a ponta bem fina, eu desenhei alguns nós na madeira, para dar aquele efeito mais realista. Fiz a mesma coisa com tiras de 0,5 cm e com tiras de 1 cm por 0,5 e outras larguras também. Resumindo, um monte de tira texturizada com madeira. Se você não tem XPS mais grosso na sua cidade, basta colar 2 ou 3 camadas mais finas para fazer uma mais grossa. De novo, sem problema. Eu comecei colando algumas tábuas na parte de baixo para fazer o detalhe dessa parte da casa. Sempre colando pedaços maiores do que você precisa e cortando depois para dar um acabamento melhor. Eu cortei um círculo no chão da oficina para posicionar a vela de LED que eu vou usar para fazer a forja. E coloquei a vela lá antes de fazer o acabamento desse lado, para não ter problema depois, fazer tudo certinho. Aí é começar a colar o madeirame onde você achar que fica mais legal. Eu coloquei na base das paredes, depois nos cantos, usando aquelas madeiras mais grossas de 1 cm por 1 cm e cortando um vinco de meio por meio para fazer um encaixe direitinho. Aí parti para a porta. Eu usei madeira de 1 cm por meio nas laterais, depois fiz 2 pedacinhos de 1 cm por 1 cm por 2,5 de comprimento para fazer a base do telhadinho da porta. Também cortei 2 pedacinhos triangulares para fazer um suporte para essa parte, porque achei que ia ficar mais legal.
Coloquei mais algumas madeiras nas laterais, fazendo uns desenhos interessantes nas paredes. Fiz tudo meio no olho mesmo, sem medida nenhuma. Onde eu achei que ia ficar legal, tasquei a madeira lá. Uma nessa parede? Tá bom. Outro nessa? Claro. Umas vigas na diagonal? Sem dúvida. Uma segurando o telhado? Com certeza. Pro telhado da porta, passei um palito de dente pela parede e coloquei uma vigazinha de 0,5 por 0,5 centímetros. O palito ajuda a dar mais sustentação e firmeza para essa parte, porque é muito fininho, né? Aí eu cortei 2 pedacinhos de bandeja mais fina, acho que de uns 3 milímetros de espessura, e aí eu fiz a base do telhado. Só é legal lembrar de texturizar com madeira antes de colocar, porque essa parte vai ficar para baixo e aí fica mais difícil de texturizar depois. Ah, e não esquece de colocar madeira na base da casa também. E uns triangulinhos de madeira para fazer o acabamento também ajudam a dar um charmezinho legal aí. Sempre colocando textura de madeira nas partes que vão ficar visíveis. Aqui eu fiz como se fosse a parte de dentro de uma tora. Fica bem legal. Depois de colocar todas as madeiras, você pega um estilete bem afiado e aí você começa a tirar umas lasquinhas da madeira. Isso dá um efeito de madeira que foi cortada com umas ferramentas mais rústicas, saca? Se ficar muito retinho, não fica com cara de medieval de verdade. Para os tijolos, eu voltei para as bandejinhas de supermercado. O bom delas é que tem algumas mais grossas, outras mais finas, e aí dá um efeito legal de profundidade depois. Cortei a parte reta das bandejas, amassei com uma pedra para dar textura, cortei tira de espessura variada, bem no olho mesmo, sem régua, e depois eu cortei as tiras, também variando o tamanho de cada pedacinho. Alguns mais quadrados, outros mais compridos, fiz bastante tijolinho. Acho que foram umas 6 bandejinhas, se não me engano, que eu usei aqui. Para melhorar mais a textura das pedras, coloquei todas elas num pote de sorvete, junto com algumas pedras que eu peguei no quintal. E chacoalhei. Pode ir com vontade. Alguns pedacinhos acabam quebrando, mas normalmente eles resistem bem. E fazendo isso fica bem mais amassado e com cara de pedra de verdade. Aí é cobrir as paredes com as pedras, variando o tamanho e as posições das pedras que você está usando. Lembra de cortar pedacinhos pequenos e preencher as frestas que ficarem. Eu usei cola branca, porque eu acho bem mais fácil ter tempo de arrumar a posição das pedras. Se quiser usar cola quente, manda ver, mas vai ter que acertar de primeira, toma cuidado aí. Essa é uma das partes mais trabalhosas, mas é bem legal, porque a casa começa a ficar com uma cara mais legal, vai muita pedra, mas é bacana. E os cantinhos com os ângulos são meio chatinhos de fazer, mas com o tempo você vai pegando a manha e gastando menos tempo. Ah, e não se preocupa com os pedaços de pedra sobrando no vão da porta, das janelas ou para cima das paredes. Cola eles do jeito que tá e a gente corta isso depois, fica bem melhor, tá bom? Olha que beleza. Normalmente, eu só começo a pintura depois da construção toda pronta. Mas para fazer a forja, eu tive que começar a pintura antes. Eu passei uma mistura de cola branca, tinta preta e água em todas as paredes. É o que a gente chama de primer, que é uma camada que você passa antes da tinta propriamente dita, né? Ela ajuda a tinta a pegar realmente no material. Então sempre que eu falar primer por aí, eu tô falando dessa mistura, tá? Água, cola branca e tinta preta. Bom, depois do primer, eu pintei de preto toda a parte onde a forja vai ficar, porque ali tem todo aquele queimado de fogo. Enquanto a tinta secava, eu comecei a fazer a lenha e o fogo. Peguei um palito de dente, quebrei em alguns pedaços e pintei. Uma ponta de amarelo, o meio um pouco mais alaranjado e a outra ponta em vermelho. E eu não deixei secar entre as cores para que elas se misturassem um pouco e fizessem um pouco desse efeito de degradê. Depois eu ainda passei um toque de marrom escuro do lado vermelho para fazer uma parte um pouco mais queimada da madeira. A vela de LED eu também pintei com a mesma pintura de cola branca, tinta preta e um pouco de água, deixando a parte luminosa, claro, sem pintar. Aí eu colei a vela no lugar da forja, colei pedras iguais às das paredes em volta da base e coloquei cola branca na parte de cima. Aí joguei algumas pedrinhas pequenas que peguei aqui no quintal e depois um pouquinho de areia. É sempre legal começar com as pedras maiores e depois ir para as menores e areia, porque assim você garante que as pedras grandes fiquem bem presas na cola. Enquanto a forja secava, eu comecei a fazer a porta da casa. É bem fácil fazer porta. Basta pegar um pedacinho de XPS, pode ser bandejinha ou qualquer outro que você tenha, cortar do tamanho certo da porta, dividir em algumas faixas e para isso é legal usar um estilete de precisão, fazendo um corte bem rasinho e depois passar caneta ou um lápis para alargar os riscos. Aí coloca a textura de madeira com alfinete, corta 2 tirinhas de papelão fino, aqueles de embalagem de produto,
E aí você faz uns furinhos na tira de papelão com um alfinete e depois cola ele na porta. Esses furinhos que você fez com alfinete ajudam a dar uma impressão de preguinho, como se tivesse preguinho segurando essa parte. Quando as pedrinhas e areia que você colocou na forja já estiverem secos, daí você pode pintar essa parte. Eu comecei com tinta amarela, pintei tudo de amarelo. Depois, com uma tinta ainda meio molhada, eu passei para um laranja, pintando só algumas partes que ficavam mais altas e mais longe do centro, e depois um vermelho, em pontos ainda mais selecionados, menos pontos, e por último um preto na parte mais de fora. Aí aproveitei para já passar o primer, essa mistura de cola com tinta preta e água, nas pedras que eu tinha colocado embaixo. Com a pintura seca, eu colei os pedaços de palito de dente que eu tinha pintado para fazer as lenhas do fogo. Eu usei cola branca só nos lugares em que a madeira ia tocar ali na vela, ou em outras madeiras. E a parte mais clara da pintura, o amarelo, sempre para cima. Depois de ter secado bem essa parte, usei a cola quente para fazer umas labaredas do fogo. Aí eu segurei a construção de cabeça para baixo, coloquei a cola quente e fui esticando ela bem de leve e soprando aos pouquinhos para ela esfriando. Isso cria esses fiapos de cola. Eu pintei a parte de cima dos fiapos de vermelho e a parte de baixo de laranja para dar um tom de fogo. Aí eu aproveitei e pintei um pouquinho de cinza em alguns lugares para parecer as cinzas do fogo. Para fazer a estrutura da parte de cima da forja, eu cortei um pedaço de um tubo de papel higiênico e colei com cola branca no lugar. Aí eu fiz as pedras da boca da forja com um XPS um pouco mais grosso para não ter perigo de ver o papelão atrás e colei essas com cola quente e depois as pedras que faltavam com cola branca. Antes de eu fazer a parte de cima, eu pintei a parte de dentro da forja de preto, porque dependendo do ângulo que a gente olha, daria para ver um pouco a parte de dentro. Eu não queria quebrar o clima dando para ver um pedaço de papelão lá dentro. E aí depois eu usei alguns pedaços de papelão em algumas camadas para ir fazendo o teto da forja. Depois que isso secou, eu usei cola quente para dar uma arredondada nessa parte. E colei um canudo de milkshake que eu tinha ganhado aqui para fazer a base da chaminé. Passei o primer nisso tudo também. Eu fiz isso porque caso alguma frestinha ficasse mais evidente ali, depois de eu colar as pedras, não ia ficar uma parte com uma cor esquisita atrás. Então o preto ajuda muito a disfarçar tudo. Com o primer seco, acabei de cobrir tudo com pedra usando cola branca. Mas não se preocupe se ficar meio torto. Faz parte e fica legal. Pro topo da chaminé, eu dei uma olhada no que eu tinha aqui em casa e encontrei um pedaço de chuveirinho que eu achei que ia ficar legal. Eu cortei ele com uma serra, lixei um pouco e pronto. Se você não tiver um chuveirinho velho por aí, que nem eu tinha aqui, pode usar um bico de pote de shampoo, canudinho, dá para usar um monte de coisa diferente. Só pega alguma coisa que você acha que vai ficar legal, que vai ficar diferente e manda bala. Bom, com a forja pronta, eu parti para a base do telhado. Para isso, eu usei papel Paraná, porque ele é mais grosso, mais resistente, mas dá para usar papelão de embalagem também, ou qualquer outro papelão normal que você tenha por aí. Eu cortei ele medindo no olho mesmo, deixando sobrar um pouquinho na parte de trás da casinha e um pouco mais na parte da frente, porque eu queria ter essa sobrinha na frente para ficar mais bonitinho. E eu fiz um recorte no papelão do teto da oficina para deixar passar a chaminé, e colei tudo isso com cola quente. Um detalhe importante aqui é que eu fui burro. Esqueci de colar a portinha da casa antes de colocar o telhado, aí eu tive que fazer isso depois. Então não seja burro que nem eu e cola a portinha antes, beleza? Depois de colar a parte de trás do telhado da oficina, eu fiz o acabamento do encontro dos dois telhados usando um pedacinho de bandeja de XPS texturizada como se fosse umas tábuas de madeira. Como a parte de trás do telhado também ia dar para ver pela parte de dentro, eu cortei e texturizei algumas tábuas e cobri a parte de dentro do teto, desse telhado antes. Eu passei primer em toda essa parte e depois disso colei a parte da frente do teto da oficina. Nesse momento que eu olhei para aquela portinha em cima da minha bancada e pensei, ai que burro, devia ter colado a portinha antes de colocar o teto, mas eu dei um jeito. Para dar uma graça a mais na casa, eu resolvi também fazer 2 janelinhas pequenas no telhado. Para isso eu cortei 6 triângulos de isopor XPS. Dei uma lixada para ficar ali no ângulo do telhado e eu imprimi 2 janelinhas na impressora 3D. Tá bom, eu confesso, eu tenho uma preguiça danada de fazer janela. Aí, colei as partes, cortei para encaixar a janela e passei primer. Como ia ser difícil colocar as janelas depois, eu já pintei elas também. Passei primeiro marrom escuro, depois uns toques de marrom claro. Também fiz isso com a parte da frente da estrutura onde está a janela, como se ela tivesse sido feita de madeira. Aí, peguei uma embalagem de uva, recortei as partes retas e usei elas para fazer os vidros. Colei com cola branca, esperei secar, recortei os excessos
e depois pintei com tinta de vitral. Fiz uma mistura de amarelo com um pouquinho de vermelho para ficar meio laranja assim. A tinta de vitral ela é legal porque ela deixa a luz passar, mas não permite ver dentro do ambiente, se você colocar uma camada grossa. E eu não queria ter que fazer as paredes de dentro bonitinhas, então melhor não dá para ver mesmo. Como o telhado tem um pedaço que fica para fora, eu fiz um acabamento usando XPS com textura de madeira. Colei com cola quente, porque quando é curvado assim, cola branca é bem complicado. Hora das telhas. Peguei um pedaço de papel Paraná, o mesmo que eu usei para fazer a base do telhado. Aí marquei tiras de 1 cm de largura e depois linhas de 2 cm de comprimento. Cortei um monte de tiras com estilete e depois usei uma tesoura meio doida que eu ganhei da minha mãe e cortei as telhas individuais. Só um dos lados precisa ter esse desenho, porque o outro vai ficar escondido. Caso você não tenha ganhado uma tesoura assim da sua mãe, você também pode fazer outro tipo de telha que também fica legal. Para isso basta você cortar as pontinhas das telhas assim. Olha só como fica bonitinho. Bom, eu fiz precisamente um montão de telha. Eu não faço a menor ideia de quantas foram, né? E para colar elas é bem fácil. Eu usei cola branca e fui colando elas intercaladas, às vezes meio tortas também. Uma um pouco mais para cima, outra um pouquinho mais para baixo. Eu acho que fica legal. Só é importante tomar cuidado para não colocar cola demais, para não ficar escorrido em algum pedaço ou um pedaço de cola saindo, esse tipo de coisa. As telhas das laterais você corta com uma tesoura para fazer o encaixe direitinho. Aí cobre essa parte, cobre mais essa. Mas antes de cobrir a última, lembre das janelinhas do telhado. Peguei elas, medi direitinho, dei uma última lixada para encaixar direitinho, marquei o lugar que eu queria e colei com cola quente. Aí é só continuar colando as telhas até cobrir o telhado todo. E não esqueça do telhadinho em cima da porta. Com as telhas colocadas, é legal colocar umas tábuas de madeira para fazer o acabamento. Eu fiz tábuas de 1 cm de largura usando aquela mesma técnica de antes. Bandejinha de isopor, agulha para texturizar, aí colei com cola quente, alinhando direitinho com a parte de baixo. E não se preocupa se sobrar para a parte de cima por enquanto. Para o telhado da porta, fiz tábuas um pouquinho mais finas, acho que meio centímetro de largura mais ou menos. Para fazer a cumieira, aquelas telhas que fazem o acabamento de cima do telhado, eu cortei mais papel Paraná, mas dessa vez eu fiz de 3 por 2,5 centímetros. Aí marquei o meio delas, deixando 1,5 centímetros para cada lado, não precisa ser exato, e dobrei todas no meio com a parte branca para baixo. Eu descobri que a parte branca rasga mais fácil do que a parte bege, por isso eu dobro desse jeito. Aí é só colar elas usando cola quente e pronto, temos o telhado. Não chove mais na casa do ferreiro. Usei o estilete para tirar um pouco do excesso das madeiras de acabamento, mas aí é gosto de cada um. Pode deixar elas inteiras também. Eu queria algo um pouco mais rústico. Com essa parte feita, primer em tudo, para a gente poder começar a pintura. Comecei com cinza em todas as partes com pedra. Aqui não precisa tomar muito cuidado não, porque os lugares que ficarem manchados você vai pintar depois. Com essa base cinza feita, pintei aleatoriamente algumas pedras com um cinza um pouco mais escuro, outras um cinza mais claro, meio azulado, depois um cinza ainda mais claro e meio azulado também, depois um azul escuro, meio acinzentado. Dessa vez eu dei prioridade para as pedras pequenas, né? Só para ser um detalhe mesmo. Aí resolvi colocar 2 tons de roxo, que acabaram ficando meio rosas na verdade. Depois um marrom escuro, que também usei no piso da oficina. Aí fui pegando vários tons de marrom pro piso, primeiro esse, depois esse outro, até um verdinho eu usei. O legal é fazer bastante variação de tons parecidos, dá um toque legal. Nesse momento, eu olhei para aquelas pedras meio rosas e pensei, não rolou, não ficou legal. E aí voltei nelas, pintei todas elas de marrom, e aí acho que ficou bacana. Ah, agora sim, curti. Bom, pedras pintadas, bora para as madeiras. Primeiro marrom escuro em todas elas. Aqui precisa tomar bastante cuidado para não manchar as pedras que você já pintou. Se manchar um pouquinho, tudo bem, depois você retoca. Uma dica legal é ter sempre um pouco de água junto. Se o lugar que você está querendo pintar estiver mais difícil, molhe o pincel na água, depois na tinta e aí tenta de novo. Muitas vezes ajuda porque ela dá uma diluída na tinta e entra mais fácil nos lugares. E não esqueça de pintar aquelas tábuas que você colocou na parte de baixo do telhado. E tudo que tiver de detalhe de madeira. Enquanto a tinta marrom escura secava um pouco, eu aproveitei para pintar o telhado. Eu queria ele tipo um cinza azulado. Eu fiz uma mistura aqui que gostei e mandei ver. É importante pintar bem nas junções entre as telhas para não ficar nenhum pedaço sem pintar.
E toma cuidado nos lugares onde o telhado encontra com a madeira, por exemplo. Ali é bom usar um pincel um pouquinho mais fino ou ir mais devagar. Com o marrom mais escuro das madeiras já seco, eu passei para um marrom um pouco mais claro. Eu usei um pincel mais duro e um pouco menor para ir meio que manchando o marrom escuro com mais claro. A ideia não é ter uma pintura muito chapada, né, com uma cor só, porque a madeira não é assim, essa variação de tom fica legal. Ok, até aqui fica parecendo aqueles brinquedos de criança tipo Playmobil com pintura meio chapada. O que muda o jogo são as próximas fases. Primeiro, eu usei uma técnica chamada pincelada seca, ou dry brush. A ideia é deixar o pincel praticamente seco. Você molha ele na tinta e depois tira quase a tinta toda. Fica até difícil de ver no vídeo, mas a tinta pega só nas partes mais elevadas das pedras e dá um efeito mais realista. Eu comecei com um marrom bem claro, fiz isso por todo o piso e em todas as paredes, que eu achei que ia dar uma unificada na pintura legal. Aí eu usei a mesma técnica, mas agora com uma cor creme. Pode usar branco também. Olha que legal, faz as texturas ganharem vida, tanto as pedras quanto as madeiras. Esse creme eu usei até no telhado. Um detalhe importante é que essa cor ajuda a emular um brilho do sol, então o ideal é você fazer todas as pinceladas sempre de cima para baixo. Com o dry brush feito, eu peguei uma tinta metálica de cor estanho, coloquei um pouquinho de preto para ficar um pouco mais escuro e pintei o topo da chaminé e o detalhe da porta. Para fazer a fechadura da porta, eu peguei um cotonete, pintei o cabo dele de estanho, cortei um pedacinho bem pequeno, 1 ou 2 milímetros, e depois cortei ele ao meio de novo. Aí peguei uma argolinha de metal e colei os dois na porta com um pinguinho de cola branca. Voltando para a pintura, resolvi fazer um dry brush com tinta preta em alguns lugares. Principalmente na forja e em volta dela, porque é onde ficaria mais fumaça, né, se a gente pensar na vida real. E na chaminé ali, perto dela também, porque ia acabar juntando fuligem. Mas mais importante do que tudo isso, eu fiz porque eu achei que ia ficar legal. Esses detalhes são legais. Porque por mais que as pessoas muitas vezes não percebam que você está colocando um detalhe ali, quando olham para aquilo feito, notam que tem algo diferente, notam que tem algo bacana. A última fase de pintura é a lavagem preta, ou black wash, como os gringos chamam. Para fazer isso, você pega a tinta preta, dilui em água e coloca uma gotinha de detergente. A gotinha de detergente ajuda a escorrer bem e entrar em cada rachadura e cada fresta que tiver na construção. Eu fiz uma primeira camada espalhando essa tinta por tudo. A dica aqui é não esfregar muito o pincel, porque como ela tem muita água, se você fizer isso, vai acabar tirando as camadas de baixo que você já pintou. Aí, colei as janelas com cola branca. Depois de seco, mais black wash. Eu sempre prefiro fazer essa tinta bem fraca e colocando várias camadas até chegar no nível que eu quero, porque se você fizer ela escura demais, fica difícil de tirar depois. No total, eu acho que eu fiz umas 4 ou 5 camadas de black wash, mas deixei secar bem entre cada uma, senão você acaba estragando a pintura e tira as camadas de baixo. Como um toque final da pintura, eu fiz uma lavagem marrom, ou brown wash. É o mesmo esquema do que eu fiz com a preta, só que com tinta marrom escura. Como o marrom era uma cor que eu estava usando bastante aqui, eu achei que ia dar um tom legal e ia dar uma unificada na construção. Por último, eu resolvi colocar um pouco de musgo. Para isso, eu peguei um pouco de serragem verde que eu tinha aqui, peneirei para pegar só as partes mais finas realmente, bem aquele pozinho, tingi de verde musgo, colocando um pouquinho de serragem no copo, uma gotinha de tinta e um pouquinho de água, deixei secar e depois misturei com cola branca e um pouquinho de água. Aí, usei um pincel velho que eu tinha aqui para colocar nos lugares que eu queria. Para definir esses lugares, eu coloquei luz de um lado da casa e coloquei musgo onde ficasse sombra, para pensar que aquilo seria o efeito que daria se não pegasse sol naquela parte. E também coloquei musgo onde eu achei que acumularia mais água, né, e nasceria musgo. Junção de paredes, perto do chão, por aí vai. Aí, colei alguns detalhes que eu fiz ou imprimi por aqui para dar um toque final na área de trabalho e pronto. Ferreiro finalizado. E aí, ficou massa, não ficou? Ó, se ficou alguma dúvida, escreva no comentário, ou se vocês gostaram, se vocês não gostaram. É sempre legal a gente ter um feedback aí pra gente fazer coisas cada vez mais legais. Então, espero que vocês tenham curtido. Vamos nessa, vamos pro próximo. Fui!